Bom dia, meus irmãos. Meu nome é JN Pierre Faustin. Eu sou estrangeiro. Meu português não é tão perfeito, mas dá para me virar. Hoje eu gostaria de compartilhar com todos vocês dois versículos e que estão na letra de Filipenses, capítulo 4, e são os versículos 7 e 8. Para vocês entenderam melhor esses dois versículos, eu gostaria de contar uma história para vocês, que eu acho que vai ajudar todos vocês. É a história de Neemias. Antigamente, a maioria das cidades tinham muros, muralha. Os muros tinham um significado. O muro, naquela época, era uma proteção para a cidade. Era o limite da cidade. O muro acessava, deu acesso ao controle da cidade, a entrada e saída de estrangeiro. Mas o que tinha acontecido com o muro do povo de Deus, de Jerusalém? Jerusalém, a cidade toda, o povo de Deus, tanto Jerusalém, que era a capital, Samaria, que era a capital também de Israel, Jerusalém de Judá, o povo vivia no pecado. E Deus já tinha avisado via os profetas que ia deixar outros países entrar nas cidades para destruir a cidade. Mas o povo continua vivendo no pecado e não obedecia às leis do Senhor. Assim, Deus autorizou o rei Nabucodonosor entrar na cidade. Ele entrou, invadiu a cidade, destruiu os muros da cidade, destruiu a cidade, destruiu os portões da cidade. E o rei levou em cativeiro um monte de gente. Daniel fazia parte. Os três amigos de Daniel faziam parte. E outras pessoas também, outras pessoas de Deus, e, faziam parte. O povo vivia em grande aflição, em grande opróbrio. O povo vivia na tristeza. As pessoas que ficaram viviam na tristeza, com, com vergonha. Até chegou um momento, Deus, por sua bondade, fez um favor para o povo para reconstruir de novo o muro da cidade. Deus, usava um servo dele que era Neemias. Neemias, naquela época, ele era um copeiro do rei de Artaxerxes. Ele servia bem o rei, ele era um homem de confiança do rei. Mas chegou uma época que Neemias ficou sabendo o que tinha acontecido lá na cidade de Jerusalém. E ele ficou triste. Então, um dia, ele deveria servir ao rei, mas ele ficou triste. Serviu, sim, mas ficou triste. E o rei perguntou para ele por que ele estava triste. E ele contou para o rei o que deixava ele triste. E como Deus tinha na mão dele o coração do rei, Deus deu graça para Neemias para ir e reconstruir o muro da cidade.
E Neemias pediu várias cartas. Uma dessas cartas era para Asaf, perdão, que era a guarda da floresta, porque Neemias precisava de madeira para fazer o trabalho dele. Nós podemos entender que, na época, uma coisa que era muito importante era o muro da cidade. Se o inimigo consegue derrubar o muro de uma cidade, ou filtra no muro para entrar na cidade, a cidade era vulnerável. O inimigo poderia também conquistar a cidade, porque a segurança da cidade era o muro. Então, o muro tinha bastante buraco, o muro tinha os portões destruídos. O Jerusalém não tinha essa honra de resistir com os inimigos. Jerusalém nem podia ter inimigo naquela época, porque todo mundo entrava e saía com boa vontade na cidade de Jerusalém. Não tinha controle. E o tempo de Deus também tinha bastante outras pessoas estrangeiras dentro do templo, adorando, fazendo cultos que não eram agradáveis. Hoje eu gostaria de dizer para vocês que o muro dessa cidade de Jerusalém atualmente é o nosso pensamento. E a cidade é nós, é a nossa vida. A nossa vida não tem nenhum sentido se o muro do nosso pensamento é destruído. Se há bastante buraco no muro da nossa mente, do nosso pensamento, a nossa vida não tem sentido. A nossa vida é uma vida cheia de aflição, cheia de opróbrio, cheia de vergonha. Porque na nossa vida nós vamos fazer coisas que nós não deveríamos fazer. O inimigo vai entrar e nos puxar e nos excita a fazer coisa que nós não deveríamos fazer. Neemias é nós. Nós hoje que deveríamos nos levantar, ficar triste, fazer jejum para dizer, Senhor, nós queremos reconstruir o muro do nosso pensamento. Nós pensamos com muitas coisas maus. Nós matamos nossos irmãos só no nosso pensamento. Nós fazemos adultério só no nossos pensamentos. Nós roubamos só nos nossos pensamentos. Nós acusamos os nossos irmãos só no nosso pensamento. A palavra de Deus diz assim, na letra de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que nos nossos pensamentos deveríamos ter essas coisas. A verdade, a honestidade, a justiça, a pureza, a delicadeza, a boa fama, a virtude e o louvor. Ela é uma lista que o apóstolo Paulo fez. Nós podemos observar que o louvor está por último na lista. Isso quer dizer, não adianta dar louvor ao Senhor se nós não pensamos com a verdade, se não somos honestos, se nós agimos com injustiça com as outras pessoas, se nós não temos um pensamento puro, se nós não temos um pensamento amável. Deus, Ele quer que você constrói o seu pensamento, a sua mente. Não existe construção sem ferramenta de construção e materiais de construções. A ferramenta de construção do nosso pensamento é a Bíblia.
E os materiais são essas que eu acabei de falar. É a verdade, é a honestidade, não é a fofoca, não é a discriminação, não é o espírito inferior, não é o orgulho, mas é a verdade, a honestidade, a justiça, a pureza, a delicadeza, a boa fama, a virtude e o louvor. Que tudo isso seja a razão do nosso viver, o motivo de nós pensar. Deus ama todos nós e nós não conseguimos louvar, nós não conseguimos agradar a Deus se nós não reconstruímos o nosso pensamento. Se nós olhamos o livro de Neemias, a partir do capítulo 8, nós vamos ver que Jeremias, ele fez várias outras coisas. Ele junto com Esdras, eles dois, eles reconstruíam o culto a Deus. Eles fizeram outras coisas, mas essas coisas religiosas eram depois. A primeira coisa era reconstruir o muro da cidade. A mesma coisa para nós. A primeira coisa, antes de louvar a Deus, é reconstruir o muro do nosso pensamento. A Bíblia diz assim, na hora da ceia, se nós sabemos que nós temos um problema com o irmão, nós devemos nos reconciliar com o irmão. Porque não existe louvor, não existe adoração, não existe serviço a Deus se o nosso pensamento está cheio de buraco, se o nosso pensamento dá passagem para o inimigo entrar e operar na nossa vida. Uma das melhores áreas do Satanás para lutar contra nós é no nosso pensamento. Ele investe muito para acabar conosco, para acabar com o nosso pensamento. Ele tentou fazer isso com Jesus Cristo, mas ele não conseguiu. Ele fez isso com Eva, ele conseguiu. Ele fez isso com outras pessoas. E ele ainda está fazendo isso com você, com eu, para que nós não podemos servir corretamente a Deus. A palavra diz, se nós aceitamos de pensar na verdade, na honestidade, Deus, ele vai guardar nossos pensamentos em Jesus Cristo. 1 Filipenses 4, versículo 7. E nossos corações. É tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu sou JN Pierre Faustin, ajudante do meu pastor Bento, que é o pastor da igreja Batista de Morro Doce, que está em São Paulo. E eu tenho também um primeiro pastor, que é pastor Sérgio Campos, da igreja Batista do Sol Nascente. Eu gosto também de assistir as pregações do pastor Lamartine, o pastor da igreja Yale Church, e do pastor Paulo Clau, que é da igreja Batista de Lapa, da primeira igreja Batista de Lapa. Eu também assisto outros pastores. Eu sei que Deus, Ele que guarda
os nossos pensamentos, vai guardar os seus pensamentos. Eu creio, a partir de hoje, você vai começar a pensar de outra maneira. Você vai começar a recusar a pensar negativamente. Você vai começar a entender que o muro da sua cidade é seu pensamento. Se o muro está destruído, a sua vida pode ser destruída também. Porque a sua segurança vem de Jesus. E Jesus quer que ele seja a guarda que está lá em cima dos muros do seu pensamento. Pai, obrigado por essa palavra. Nós não somos nada, Senhor. Nós pensamos errado e todo dia nós fazemos o que não é agradável a Deus. Nós pecamos nos nossos pensamentos. Nós fofocamos com palavra e também nos nossos pensamentos. Nós matamos os nossos irmãos, nós acusamos os nossos irmãos. Nós dizemos coisas que não temos confirmação daquilo que nós falamos. Senhor, nós sabemos que todos nós somos errados. Todos nós fazemos coisas erradas. Mas também sabemos que, Senhor, o nosso Senhor é a guarda do nosso pensamento. Ajude-nos, Senhor, a pensar nas coisas